Bom dia a todos. Nós damos hoje seguimento às nossas entrevistas. Nós vamos conversar hoje com o Ricardo Guimarães sobre governança corporativa para empresas não listadas. Ricardo é formado pela FGV, pós-graduado pelas universidades de Columbia, de Nova York, e Wharton School, de Pensilvânia, é conselheiro certificado pelo IBGC e tem experiências como executivo no Brasil, nos Estados Unidos, no México, em empresas de ambiente multinacional e familiar. Atualmente é sócio da R2G Consultores. É também conselheiro de empresas e lidera projetos na área de gestão empresarial. Então, Ricardo, bom estar aqui com você. Prazer nosso. Se você me permite, já vou começar com a primeira pergunta aqui. Por que focamos a governança corporativa para empresas não listadas em Bolsa de Valores? Veja, o Código das Melhores Práticas do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa tem abrangência suficiente para permitir a sua aplicação aos diversos tipos de empresas listadas ou não. Por outro lado, de forma crescente, nos últimos anos, diversos órgãos, institutos e agências entenderam que as empresas não listadas têm várias características próprias e, portanto, demandas adicionais para orientá-las nos caminhos de uma gradual implementação na governança dessas empresas. Ricardo, boa tarde. Qual a principal diferença entre governança nas empresas listadas e não listadas em Bolsa de Valores? Veja, para você ter uma ideia, no Brasil nós temos mais do que 5 milhões de empresas. E menos de 500 delas são alistadas. Ou seja, a grande maioria delas são as não listadas ou conhecidas também como empresas de capital fechado. Seguramente podemos enumerar várias diferenças entre elas, mas uma importante é que, enquanto as listadas são obrigadas a uma legislação alinhada aos princípios de governança, que naturalmente as valorizam no mercado e as protegem para os acionistas, as não listadas têm requerimentos legais menores. E desta forma, adotar ou não a governança é uma decisão e iniciativa voluntária dos seus proprietários. Lembrando que a governança traz mais harmonia entre os sócios, longevidade para o negócio e permite atrair recursos para essas empresas. Olha, diante dessa sua explicação, eu gostaria de saber se você poderia dar exemplo de situações onde a governança ajuda a melhor harmonia entre os sócios. Veja só, o negócio em si é uma propriedade. E é importante que existam regras claras e bem definidas, tanto para evitar conflitos entre os sócios, ou mesmo criar barreiras numa eventual parceria com terceiros. Exemplos: a definição de regras para a saída de um sócio. Em que condições? Como calcular a cota ou a ação de uma empresa não listada em Bolsa de Valores? Na clara separação entre contas pessoais dos sócios da empresa ou as contas e ativos, as contas pessoais dos sócios e as contas e os ativos da empresa. Ou, por exemplo, na definição de regras para a participação de familiares da empresa, quer como executivos, familiares, ou até mesmo como sócios de empresas que são fornecedoras ao negócio. Muito interessante. Jacobino, você tem aí alguma anotação a mais? Eu teria sim, Roberto. Ricardo, por que a governança permite uma maior longevidade do negócio para as empresas não listadas? Todas
Todas as empresas têm um ciclo de vida. E as empresas longevas são aquelas que têm a capacidade de inovar, se adaptar a mudanças frequentes e ter uma liderança que inspire, direcione, monitore e fiscalize os caminhos de uma estratégia de longo prazo. Mas, em especial para as não listadas, a longevidade é muito importante, porque as cotas ou as ações dessas empresas têm baixa liquidez comercial e seus proprietários costumam se manter como donos do negócio por um longo prazo. Além disso, vários desses proprietários são também os próprios gestores, e o processo de sucessão para herdeiros é tradicionalmente um processo crítico nessas empresas. A governança, ela zela pelo longo prazo, pela estratégia empresarial, e renova de forma permanente os propósitos da organização. Você poderia listar outras motivações de uma empresa não listada em adotar a governança corporativa? Sim, claro. Eu diria que a principal motivação em aderir à governança é fortalecer e valorizar a empresa, tanto interna como externamente, e torná-la com isso mais atrativa. Atrativa primeiramente aos seus proprietários, mas também despertar o interesse de investidores estratégicos e investidores estratégicos e credores para financiar os projetos de negócio que naturalmente terão custos mais atrativos. Jacobini, você tem uma pergunta a mais aí? Eu teria uma última pergunta. Ricardo, e se a empresa, por não tendo governança, quais as etapas e pontos principais para esta jornada? As não listadas formam um grande grupo de empresas diferentes. E por causa disso, não existe um caminho único para esta jornada. E sim patamares de um processo de desenvolvimento, e que, a meu ver, poderiam ser caracterizados em 3 dimensões: a preparação da gestão, a separação das agendas e o amadurecimento da governança. Na preparação da gestão, os princípios da governança devem ser entendidos e comprados pelo patrocinador da empresa. E, a partir de então, disseminados na organização, com a ajuda de um agente, um profissional que seja competente para disseminar essas novas ideias junto aos colaboradores, diretores e sócios. Nessa etapa de preparação da gestão, é importante também observar que é esperado uma melhor qualidade das informações, dos processos gerenciais, da contabilidade e dos controles internos. Na outra dimensão, que eu chamo de separação das agendas, eu dou esse nome porque se forma um conselho com uma agenda separada da gestão executiva. E este conselho consultivo, ele deve ter reuniões regulares e formais e ter uma agenda primordialmente do longo prazo. E, se for o caso, também um fórum específico para assuntos de família. Já na dimensão do amadurecimento da governança, é a evolução de um conselho consultivo para um conselho de administração. Então se formam comitês deste conselho, se fortalecem os órgãos de controle via o comitê de auditoria, o conselho fiscal, preferencialmente se reportando aos sócios, e naturalmente se dá maior abrangência às iniciativas de responsabilidade corporativa da empresa. Ricardo, vejo que você fala com muita desenvoltura sobre governança corporativa, certamente uma consequência de sua experiência como executivo. Mas, para terminar aqui a nossa entrevista, eu vou lhe propor mais uma pergunta, e eu diria o seguinte: em que momento você começou a se preocupar com governança corporativa? Veja só, Alberto, a governança corporativa, ela nasce na preocupação em tornar a empresa mais eficiente,
em buscar uma eficiência maior, poder gerenciar uma gestão de conflito. E mais do que isso, hoje ela tem uma preocupação em poder falar com outras empresas, uma vez que a gente vive um momento de parcerias, de aquisições e de fusões. Então é importante existir um denominador comum para que essas empresas possam se conversar. Eu diria que seria esse momento que eu achei que seria um momento de motivação para poder trabalhar então na governança corporativa. Muito obrigado, Ricardo. Agradeço aí a atenção de vocês e logo voltaremos com mais uma entrevista. Até a próxima.